Meus irmãos, nós abriremos, eu convido-vos a abrir o texto da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, seu capítulo final, capítulo 28. Eu leio aqui o final do texto, quando Jesus comissiona a sua igreja, os versos 18, 19 e 20, porquanto o Espírito fala à igreja assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria de pedir à igreja que mantenha o texto aberto para a nossa reflexão, queira o Senhor edificar-nos, encorajar-nos e trazer sobre nós desafio. Oramos, meus irmãos. Nós adoramos o nome da Tua glória, querido Pai. Pai do nosso Redentor Jesus. Ele derramou o sangue da nova aliança a favor de nós. Por isso somos reconciliados contigo, não por obras da lei, mas pela obra de Cristo, de maneira que somos salvos pela graça. Obrigado por tão grande Redentor que nós temos. Não há motivo algum para vivermos atemorizados. Porque, como cantamos há pouco, toda a autoridade foi dada ao Teu Filho Jesus. Não há autoridade maior do que Ele. Não há poder que se compare ao poder do nosso Redentor, que deu a sua vida por amor a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para além dos dias que por vezes nos parecem amargos, difíceis, opressores. Nos ajuda a olhar além daquilo que os inimigos da fé, aqueles que resistem ao Senhor, impõem contra a igreja do Senhor. E ajuda-nos a pensar neles como o Senhor pensa. Ajuda-nos a ter compaixão deles, porque o Senhor, por meio de Cristo, teve e tem. Ajuda-nos a cumprir, ó Deus, o melhor quanto possível, aquelas atribuições que o Senhor concedeu, não só à humanidade, de uma forma geral, mas sobretudo a Tua igreja amada, a noiva do Cordeiro. Obrigado por tão grande Salvador. E confiados nele e na preciosidade da Tua santa e bendita palavra, Deus, que nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando um crente, um cristão de fé protestante como nós, pensamos em qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é a nossa maior tarefa toda a vida, a resposta é sintetizada nos nossos símbolos de fé, a dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós nascemos para isso. Toda a humanidade foi criada para isso. Glorificar a Deus e ter prazer nele. Nós lemos isso lá no Salmo de número 96 há pouco. Essa é a grande missão. Essa é a maior e principal missão. Essa missão abarca as crianças, os jovens, adolescentes, gente de toda raça, tribo e nação. Mas esse povo todo não conhece a Deus assim. As nações não glorificam a Deus, não têm prazer nele. Mas Deus tem um povo exclusivo.
Deus tem um povo pelo qual Cristo Jesus deu a sua vida, amou de uma forma que nós não conseguimos mensurar. Nós lemos sobre o que Ele fez por nós, ouvimos a sua voz, lemos a sua palavra, e podemos perceber que esse amor é imenso, sem medida. Ele chamou-nos para nós irmos a este mundo, para chamar este mundo a glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então Ele deu uma missão para a gente. Nós temos a missão maior, que é dada a todos, de glorificar a Deus e gozá-lo. E como todo o mundo não conhece a Deus, então Ele chama o seu povo, Cristo chamou o seu povo, é o registro que nós temos e ouvimos e lemos agora há pouco. E para este povo Ele deu uma outra missão, para ir ao mundo, para falar aos homens, testemunhar aos homens de tal modo que eles venham a conhecer a Deus, glorificá-lo e gozá-lo como nós temos glorificado e gozado nosso Deus. Quão bom será se a gente puder ter, dia após dia, mais pessoas rendendo-se aos pés de Jesus e compreendendo quem Ele é, e amando, e conhecendo a Cristo, e amando, e tendo prazer no Senhor mesmo, e a despeito das lutas que nesta vida nós nos deparamos. Então é uma missão extraordinária que nós temos. Por isso nós não devemos temer do mundo, não é? Nós devemos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Jesus é quem constituiu a igreja, é o povo do pacto, é o povo da aliança, é um povo que Ele fez um compromisso com Ele. E nessa missão que deu a este povo, tudo que nós fazemos nela há de contribuir para a visão ou para a missão maior. E quando nós pensamos nesta grande comissão e lemos o livro de Atos, nós percebemos que os diáconos, e eu gostava de chamar a atenção especialmente em algumas menções nesta noite para os diáconos, eles estavam envolvidos desde o início na grande comissão. Eles faziam parte da igreja. Quando Cristo chamou os seus discípulos, e nós lemos o texto, e antes de Jesus voltar ao seu Pai, os aspectos que constituem esta missão que Cristo dá-nos aqui, elas envolveram a vida dos diáconos, e nós podemos notar isso sobretudo naqueles dois que são apontados e destacados em Atos, a partir do capítulo 6, quais sejam eles? Estevão e Filipe. Então é importante, meus irmãos, nós olharmos para a grande comissão e perceber que há um nexo causal, há uma relação intrínseca que movimentou a vida dos diáconos. A grande comissão moveu a vida da igreja e moveu líderes da igreja que serviram de exemplo e de encorajamento para a igreja. É isso que nós encontramos naqueles diáconos que nós acabamos de citar. Eles cumpriram a grande comissão, em alguma medida, e que a Escritura deixou registrado para nós alguns aspectos, e nós podemos então perceber como eles estavam envolvidos, e ao perceber isso, tanto nós hoje quanto a igreja de então, a igreja primitiva, pôde encontrar nesses aspectos constitutivos da grande comissão coragem para fazer o mesmo, para obedecer à voz do Senhor dada antes, lá em Jerusalém. Os diáconos também cumpriram a grande comissão. Mas vamos pensar no contexto desse texto da grande comissão. O final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, encerra o assunto daquilo que aconteceu na ressurreição de Jesus. Cristo acabara de ressuscitar, é do terceiro dia. Ele estava em Jerusalém, ele morreu em Jerusalém, foi enterrado fora das portas de Jerusalém, lá no Monte da Caveira. Os discípulos estavam lá, alguns aos pés da cruz, como por exemplo João. E ao terceiro dia Cristo ressuscitou da morte. E Maria Madalena e outra Maria, nesse terceiro dia, foram até o túmulo, sendo narrado nesse capítulo.
E ao chegarem lá, elas são surpreendidas com um facto. Havia lá um anjo do Senhor resplandecente, que removera a pedra que tapava o túmulo do Senhor Jesus. E elas então, depois de os soldados ficarem atemorizados, elas ficaram com medo, e ao mesmo tempo felizes, porque a notícia dada é essa, pelo anjo: eu sei que vocês que procuram Jesus, Ele já não está aqui. Ide, avisai aos discípulos, para irem a Galileia, que lá o Senhor Jesus Cristo haverá de vê-los. Então elas saem naquela crise interior de medo e ao mesmo tempo de alegria. E quando elas saem para dizer aos discípulos, se deparam com o próprio Jesus, que diz a elas: salve, não tenho medo. E elas debruçam-se sobre os pés de Jesus e o beija os pés do Senhor, ou seja, estão a adorá-lo, porque reconhecem o Senhor ressurreto. A morte não venceu o Senhor. E ele fala as mesmas palavras daquele anjo, fala: olha, ide, avisai os meus discípulos para eles irem em tal lugar comigo lá na Galileia, lá eu haverei de vê-los. E elas então correm para avisar os discípulos. E os discípulos obedientes que são, diz o texto aí no verso 16 e 17 do mesmo capítulo, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eles obedeceram à voz do Senhor e foram ter com o Senhor. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. A gente não pode deixar isso passar desapercebido, porque há verdades contidas aqui. Observe que Jesus estava em Jerusalém, na capital do país. Os discípulos lá também. Jesus tinha uma mensagem para dar para eles. Se você ler aí algumas vezes, fazer uma continha, vai ter aí aproximadamente 50 palavras, um sermão de 50 palavras. E uma ordem, não é? Há um mandamento aqui a ser dado. E os discípulos estavam ali já. Poxa vida, sejamos práticos, né? Por que já não dizer as palavras, né? Porque o Senhor já não disse ali. Aproveitar que todos estavam ali, era tão fácil fazer isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: vão lá para Jerusalém, ou melhor, vão lá para Galileia. Na Galileia que eu vou dizer. Então nós temos aqui pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro, meus irmãos, é para que os discípulos recebessem a mensagem da grande comissão de sair pelo mundo, para um território enorme, eles tinham que fazer grande esforço. Eles teriam que fazer o esforço de ir, no mínimo, até Galileia. Do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros. Estamos a falar de 4 dias de viagem. Estamos a falar de 4 dias de viagem em terreno difícil de ser vencido. Estamos a falar que eles teriam que dormir no meio do caminho, pagar pousada, se alimentar, tomar banho, chegar lá em Jerusalém, ou chegar antes para descansar um pouquinho e ter uma pousada para ficar. Eles teriam que investir recurso, forças, ânimos, deixar certas coisas e priorizar outras, no caso esta. Ficar lá o tempo determinado pelo Senhor, e voltar ou não, depende das palavras que o Senhor haveria de dizer. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que nós não conseguimos avançar no trabalho missionário sem compromisso. Nós não conseguimos fazer um trabalho efetivo se nós não nos engajarmos, se nós não estivermos dispostos a trabalhar com compromisso na obra que o Senhor deu para a igreja fazer. Isso é uma questão simples do texto, é um esforço necessário que os discípulos tinham que fazer e de fato fizeram. Acabamos de ler o texto que eles empreenderam a viagem e foram para um monte onde Jesus havia indicado para eles estarem lá na Galileia. Então esse é um primeiro pormenor que nos ensina já acerca do esforço. E nós temos que falar: não, nós faremos o investimento no trabalho da grande comissão, e isso é necessário fazer para que ela ocorra. O segundo aspecto é a importância do assunto. Jesus reservou um momento que, olha, que isso aqui é importante. Serão poucas palavras, mas elas são importantes. Então um momento foi demarcado, um lugar foi demarcado. Isso me parece muito o que a gente acaba fazendo quando nós queremos marcar grandes momentos da nossa vida, não é?
O casal, por exemplo, que está para casar, prepara-se durante, às vezes, anos, né? Prepara a festa, prepara o vestido da noiva, prepara a roupa do noivo, e prepara todos os arranjos para 1, 2 horas de cerimônia e acabou. Mas aquela cerimônia que foi filmada, gravada, fotografada, é excepcional, ela é marcante, ela marcou a vida do início daquela caminhada, que deve perdurar até que a morte o separe. Então, algo assim, Jesus Cristo marcou um momento deveras fundamental para a igreja, que ela deveria então praticar até que ele volte, até que o noivo volte para a sua noiva, quando haverá de ter então, conforme nos ensina João no livro de Apocalipse, a grande festa, né? As bodas do Cordeiro. Então nós temos esses ensinos aqui neste discurso, ou nesse contexto do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda há algo aqui, meus irmãos, importante, quando Jesus dá essa missão, é que nós precisamos entender o propósito do livro. Por que Mateus escreveu esse livro? Por que visões diferentes do Evangelho, da Boa Notícia? Fato é, meus irmãos, que o propósito de Mateus, ele tentava demonstrar que Jesus Cristo, aquele que nascera numa cidade, numa vila desprezível, era na verdade o rei, o todo-poderoso rei de Israel, tão anelado, esperado. Ele não era o desprezível judeu de Nazaré, e desprezível cidade. Ele era e é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. É por isso que a narrativa de Mateus, ele procura destacar Cristo como rei. Então nós lemos o Sermão do Monte, não é? Ali no capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus, e descobrimos a ética do reino. O rei, Jesus, dá para os súditos do reino como é que é a ética do reino, como é que os súditos dele devem viver. Então o rei é que estabelece o padrão de vida dos seus súditos. O rei é aquele que domina sobre todas as coisas. Por isso não só Mateus, quanto também os outros evangelhos procuram mostrar como Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o corpo mórbido, no seu estado mórbido, aquilo que nós vulgarmente chamamos de doença. Ele faz aquele que era cego passar a ver. Ele tem autoridade, ele tem poder para isso. Ele é aquele que criou todas as coisas. Então a narrativa dos evangelhos mostra ele a aproximar-se, a adentrar no mar, e o mar está tempestuoso, e ele simplesmente diz para o mar: se aquieta, e o vento se aquieta, e as ondas param diante da sua palavra. Por quê? Porque os evangelistas estavam a demonstrar que ele tem poder, ele tem autoridade, ele é o grande rei, não só de Israel, mas é o Senhor de toda a sua criação. Ele tem poder sobre tudo. Ele conhece o coração dos homens, ele conhece o coração das autoridades. Ele é aquele que, quando os homens pensavam alguma coisa, ele já sabia o que ia no coração deles. Então ele tem poder sobre todos os aspectos da sua criação, sobre a sua criação inanimada, sobre os seres racionais, os amigos e os inimigos. Ele tem poder sobre Satanás. Então diversos textos da Escritura, sobretudo os milagres, aqueles momentos em que parecia haver um confronto, Jesus Cristo expulsava demônios. O que ele estava a demonstrar? O evangelista estava a demonstrar o poder de Cristo sobre as forças de Satanás. O todo-poderoso Filho de Deus, o rei que domina, mas que nasceu naquela vila desprezível. Mas Mateus então procura demonstrar que aquele homem era Deus. Deus fez-se gente como nós, como um de nós. E ele entregou a vida para resgatar súditos para o seu reino. Então Jesus agora é apresentado nesse texto, no final do texto, o todo-poderoso Rei de Israel e deste mundo. Ele dá essa missão, ou como chamamos a grande comissão. E nós lemos a primeira declaração, onde Jesus aproxima-se e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ainda não é a grande comissão, ele está
a fazer uma declaração muito semelhante à que ele fará no fim. E essa primeira declaração é como que a dar palavras de encorajamento para a igreja, para os discípulos. Cristo está a relembrar o que Mateus falou o tempo todo no Evangelho. Jesus é o rei de Israel. Então Jesus agora, numa simples declaração, fala: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, sobre todas as coisas. Eu tenho autoridade sobre tudo. Em outras palavras, não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo do mundo. O povo dele, aqueles homens os homens discípulos de Jesus Cristo, haveriam de ir para o mundo mau. Um mundo em que havia homens odiosos, manipuladores, invejosos. Cristo foi levado para a morte pela mão dos judeus, e um dos motivos foi a inveja. Gananciosos e toda sorte de males que nós encontramos na Escritura compõem a estrutura do ser humano. E os discípulos haveriam de ir como ovelhas para onde viviam os lobos. Então Jesus dá a palavra: não tem medo, toda autoridade, essa é a palavra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos não deveriam ficar inibidos por causa da ebulição que pudesse, ou que acontecia no Império Romano. As vozes que se levantavam e que se levantaram contra a igreja. Basta ler Atos capítulo 8, verso 1. Desencadeou-se uma grande perseguição, mas foi exatamente no meio da grande perseguição que a igreja sai a pregar. E depois de dar essa palavra de encorajamento, aí nós pulamos toda a grande comissão e vamos para o fim já. Depois a gente volta para o meio, onde está a grande comissão. O fim nos é dito assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, o Senhor deu palavras de encorajamento, falou a grande comissão e termina com mais encorajamento. Ele fez uma promessa para a sua igreja, para os seus discípulos, da sua presença contínua, todos os dias, em todas as situações. Ele prometeu estar com os discípulos. Os discípulos iriam para o mundo mau? Iriam. Ele mesmo, Jesus, disse: o mundo jaz no maligno. Mas Jesus prometeu estar com o seu povo mesmo no mundo mau. E essa promessa não é só uma promessa para aqueles discípulos, é uma promessa para a igreja de todas as eras. A promessa para eles e a promessa para nós. É uma promessa perene. Jesus sempre estará conosco. E isso deve ser para nós também, na presente geração, fonte de consolo e encorajamento. E nós poderíamos aqui mensurar ou avaliar, meus irmãos, coisas que acontecem no presente ano, que têm deixado a igreja pasma, por causa de poderes, autoridades que se levantam contra aquilo que a igreja defende, e que procura cercear a igreja. E alguns irmãos ficam atemorizados, e de certa forma, espera-se esse temor. Todavia, devemos relembrar que Jesus fez uma promessa, e Ele não é homem para mentir, e a promessa dele é que eu estou convosco todos os dias. Numa das palavras dadas, um outro discípulo fala: não temais, ó pequenino rebanho, não tenham medo, vocês são pequenos, mas eu estou convosco, e aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E isso deve ser fonte, meus irmãos, de encorajamento para nós na presente era. Nós não estamos sozinhos. O nosso trabalho, aquilo que nós dizemos que é o nosso trabalho como igreja, como povo de Deus, e como pessoas que cuidam dos seus filhos, que educam seus filhos, que procuram ser bênção de Deus para a humanidade,
lembremos sempre, nós não estamos sós. Aquele que está conosco é aquele que tem autoridade sobre todas as outras autoridades, porque elas estão debaixo do seu poder. Então, quando nós olhamos para o diácono Estevão, por exemplo, nós vemos um homem envolvido com a grande comissão. Você lê, eu sugeri a alguns irmãos, não sei quantos puderam ler, mas eu sugeri que os irmãos lessem aí durante o dia as histórias, tanto de Estevão quanto de Filipe. Então, você vai do capítulo 6, verso 5 em diante, até o verso 60 do capítulo 7, você vê a história de Estevão. E ali você vê um homem engajado em fazer a grande comissão, em lutar para fazer aquilo que o Senhor fez e mandou fazer. E ele fez com coragem, isso custou-lhe a própria vida. Mas a sua morte foi bênção para a igreja. Servir e morrer servindo foi bênção para a igreja. Foi ali que a igreja passou a crescer. E é interessante, meus irmãos, como notar, eu vou citar do texto já, quando Estevão estava para morrer, ele havia, alguns levantaram falso testemunho contra Estevão, os libertos e outras pessoas de outros países, de outras culturas, e Estevão, dentro desse contexto, mostrava ser um diácono hábil na escritura, conhecedor de várias culturas e de línguas, porque ele estava a disputar com gente de várias regiões, com culturas e línguas diferentes. Então ele mostrou muita capacidade. E mesmo sendo levantado falso testemunho contra ele, ele passa a fazer a apologia da fé, a defender, a fazer um discurso que toma todo o capítulo de número 7. Então aquele povo resolve matar Estevão. Estevão conhecia a grande comissão. Ele conhecia as palavras de encorajamento de Jesus. E quando aqueles homens se preparam e vão matar Estevão, ouça o que é dito sobre Estevão e o que ele diz. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele viu o Todo-Poderoso, ele estava para ser morto, e ele reconhece ali o Todo-Poderoso, Filho de Deus, a glória de Deus. E disse ele, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, aquele que havia morrido, ressuscitou, e agora ele está em pé, à destra de Deus. Aquele a quem toda a autoridade fora dada, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo anunciara. Versos 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí então o texto muda o teor, o jeito de falar das coisas. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, falou alto, para que toda a gente ouvisse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Aí, de uma forma poética, o escritor, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz, e com essas palavras adormeceu, ou seja, morreu. Adormeceu, ele vai acordar com o Senhor. Mas percebeu, ele estava pregado, estava a cumprir a grande comissão, e recebeu consolo, e confiou nas palavras de consolo do Senhor, porque quando estava diante da morte, uma morte cruel, devemos lembrar disso, em vez de odiar, como muitos no mundo poderiam fazer e fazem, odiar aqueles que estavam a tratá-lo terrivelmente mal, a ponto de matá-lo, ele clama ao Senhor, não lhes impute esse mal, esse pecado. É como dizer, olha, não lance sobre eles culpa sobre isso, por causa disto. Coração de um crente que confiava em Jesus Cristo, meus irmãos. Isso faz a gente pensar, isso mexe com o nosso coração, porque a perspectiva de Estevão para com o opressor, para com o homem mau, e não era um colegiado de religiosos que estavam a ir contra ele, inclusive Paulo, que consentira na sua morte, não foi uma atitude, uma disposição de um homem com amargura no coração. E nós tendemos a ter esta amargura, de ver gente má, agir mal contra a igreja, o ímpio, as pessoas que não são cristãs, não conhecem a Deus, não glorificam a Deus, não gozam a Deus, porque não o conhecem.
E nós temos que fugir disso, meus irmãos, e aprender de Jesus, e amar tanto a Jesus, e compreender as palavras de encorajamento de Jesus, para que o nosso coração não tenha amargura contra os homens maus deste mundo. E a nossa vontade, a nossa disposição continue viva e firme para obedecê-lo e falar destes homens, e testemunhar destes homens. Porque se nós enchermos nosso coração de amargura contra eles, nós também cerceamos os nossos passos e não vamos falar-lhes. Nós precisamos ser como Estevão, não é? Aprendemos com Estevão. Mas para que é que Cristo então comissionou a igreja? Temos 3 aspectos aqui nesse texto. O primeiro diz aí, depois no verso de número 19, ide, portanto, né, à luz do que vos disse, à luz do facto de que eu tenho toda a autoridade, diz o nosso Redentor Jesus, fazei discípulos de todas as nações, ide. Vai pelas nações, o terreno é grande. Vocês vieram até a Galileia, né? Foi uma viagem, agora vocês vão ir pelo mundo afora. E o terreno é muito grande, então vão sair pelo mundo afora e vão anunciar, vão fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma parte da missão, e essa parte da missão é que Jesus nos comissionou para fazermos discípulos. E é interessante que quando Jesus fala isso, não é algo que nós, de modo comum, pensamos, que fazer discípulos é levar as pessoas a declarar que confiam em Jesus como Senhor das suas vidas, ou como seu Salvador. Não é só isto é importante, que elas reconheçam, que elas venham à igreja e depois de ter, como nós fazemos na igreja presbiteriana normalmente, não é? A pessoa faz os estudos e depois é levada ao conselho e publicamente ele diz que crê naquelas palavras, naquelas perguntas que lhes são feitas pelo ministrante, pelo pastor. Ou quando nós estamos evangelizando alguém e nós estamos tão animados, tão encorajados e dizemos às pessoas para declarar, fazer uma oração onde ela declare a sua fé. Isso é importante, mas fazer discípulos não é isso. A palavra discípulo aqui vem da palavra disciplinar, ou seja, alguém que está sob a disciplina de outrem, é alguém que está sob a orientação de outrem, é alguém que segue outrem, é alguém que tem outrem como seu mestre, como seu senhor, como aquele que o ensina a viver e a ser de determinada forma. Então não é somente que a pessoa declare a sua fé em Cristo, mas é que ele viva de acordo com o que Cristo lhe ensina, e esse é o papel da igreja. A igreja precisa ensinar outros a estar sobre o senhorio de Cristo, ter Cristo como seu Salvador, mas obedecer à voz de Cristo. Assim é que sois reconhecidos como meu amigo, não somente por chamar Senhor, Senhor, mas por obedecer à sua vontade. Estou a parafrasear o Senhor. É estar debaixo da orientação dele. Então, para que sejamos bênção, meus irmãos, para servir, como dentro desse aspecto da grande comissão, nós precisamos ir um pouco além. É simples, mas exige de nós a percepção de que nós precisamos discipular pessoas, quer seja individualmente, quer seja coletivamente. E nós vemos um homem chamado Filipe, o diácono Filipe, que fazia isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, que Filipe, na decorrência do texto de Atos, depois que o seu colega morre, e a igreja passa a ser perseguida, Filipe vai para a região da Samaria e começa a pregar, começa a ensinar, começa a fazer discípulos. E nós já lemos pela manhã que o povo de Samaria, da região, ficou com o coração todo alegre, feliz da vida, porque aquele povo era inimigo dos judeus. Agora eles ouvem o evangelho através de um helênico, não é? De um grego, um discípulo de Cristo, e passam a seguir Jesus Cristo. E mais do que isso, tudo nos dá a entender, e quando eu falo tudo, é pelo fato de que a Escritura em Atos falar de Filipe como aquele que foi para Samaria pregar em outras regiões. Depois ele é encontrado com o eunuco à beira do rio, lembram-se? O eunuco estava lendo o texto de Isaías, não entendia, e Filipe se aproxima daquele carro. Então entendes o que lês?
E eunuco fala o que fala, ou seja, Filipe vai para dentro daquele carro e explica que o texto de Isaías estava a falar-se do Redentor Jesus, e ele está ensinado, e logo depois ele é batizado. Mais à frente, no capítulo 21 de Atos, o evangelista, o escritor de Atos, ele fala que Paulo e outros missionários ali, devia ser a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, eles entraram na casa de Filipe, o evangelista. E Lucas chama, o Lucas, o escritor do texto, chama atenção para esse fato, que a igreja reconhecia o diácono Filipe como o evangelista. Todo mundo sabia que aquele homem prega para todo lado que vai. Ele evangeliza o povo, ele tem 2 filhas lá que são estudiosas da Escritura, vamos já lembrar desse detalhe. Mas ele cumpria a grande comissão, meus irmãos, fazia discípulos. E é isso que a igreja, meus irmãos, é chamada a fazer na grande comissão. Para que mais Cristo chamou a igreja para fazer dentro dessa grande comissão? Está no verso de número 19b aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa declaração, ela vai nos levar a um ponto aqui de ensino, que Cristo nos chamou para cuidar uns dos outros. Porque, enquanto o primeiro aspecto da grande comissão tinha a ver com o trabalho do lado de fora da igreja, o evangelismo, a defesa da fé, a segunda parte da grande comissão é do lado de dentro da igreja. Aqueles que são evangelizados, aqueles que são discipulados, agora vão entrar na igreja através do batismo. Todos aqueles que estavam debaixo do senhorio de Cristo deveriam ser batizados. E o sinal do batismo, o que era? A aplicação de água, em nome da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo, ele é símbolo de algo que acontece, ele é símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo. Ele indica que algo necessariamente deve ter acontecido dentro de nós, mas mais do que isso, o batismo, ele simboliza a nossa reconciliação com Deus e a nossa reconciliação com o povo de Deus. É com o batismo que nós somos reconhecidos como família de Deus, passamos a fazer parte da igreja de Cristo. Não fazíamos, agora passamos a fazer, nós entramos para essa família. E o batismo é um sinal para os de fora. As pessoas de fora sabem, olha, agora aquela pessoa faz parte da igreja. E é isso mesmo. Agora ele faz parte daquela família, daquele povo. Esse povo agora, na prática, vai significar que vai cuidar dele, ele vai fazer parte dali. E haverá um ensino mútuo, um cuidado mútuo. Nós não somos igreja sozinhos. Quando nós entramos na igreja, nós fazemos parte da igreja que já existe. É uma família. Essa família, muitas e muitas vezes a Escritura vai usar a linguagem de cuidar uns dos outros. Ou reciprocamente, a Escritura falará de várias formas que nós precisamos cuidar e orar uns pelos outros, aconselhar-nos mutuamente e tratar os pecados uns dos outros e perdoar os pecados uns dos outros. A igreja precisa cuidar-se mutuamente. Então o batismo é o símbolo dessa entrada da pessoa que agora é evangelizada, creu, é um discípulo, ele vem fazer parte da igreja, ele precisa ser cuidado. Cuidado mútuo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A pessoa, quando vem de fora da igreja, que não conhece o Evangelho, não conhece a Deus para glorificar e ter prazer nele, enquanto isso, ela está a sofrer nesse mundão aí, meus irmãos. Ela está a sofrer, a ser enganada. Então, quando ela vem para a igreja, ela vem cheia de marcas, não é? Cheia de sofrimento. E nós precisamos fazer o que com ela? Cuidar dela. Orar por ela, fortalecê-la, ajudá-la a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É como uma criança recém-nascida que precisa ser cuidada, como pais que cuidam dos seus recém-nascidos. Precisa ser amada pela igreja. Imagina uma pessoa entrar na igreja, converteu-se há pouco, é reconhecida como membro da igreja e as pessoas não se preocupam com ela. É uma coisa estranha se isso acontecer.
Sinal de que ela não está a ser amada, e não está a haver cuidado mútuo com ela. Mas a grande comissão, o segundo aspecto, é exatamente esse. Aí nós olhamos para Filipe. A narrativa de Atos capítulo 21 mostra isso. Nos é dito do verso 7 em diante, que quando Paulo estava ali na terceira viagem missionária, então Paulo está andando lá em Tiro e outras cidades, e ele vai para Cesareia. Quem é que morava em Cesareia? O tal de Filipe, o segundo diácono eleito lá pela igreja, no capítulo 6 de Atos. Mas aí os irmãos se lembram? Paulo, ele concordou com a morte de Estevão. Não é isso, meus irmãos? Quando Estevão foi condenado lá pelo grupo de religiosos, Paulo consentiu com a sua morte. Em outras palavras, vamos matar o sujeito, vamos jogar pedra em cima dele, vamos matá-lo. E quem era o companheiro de Estevão? Filipe. E os irmãos aqui já devem ter ordenado vários diáconos e presbíteros, né? E nós temos um certo rito. Eu não sei se é usado aqui, mas nós temos um certo rito usado de modo geral. O irmão, ou os irmãos que vão ser ordenados, estão de joelhos, o pastor e os outros oficiais oram por ele, depois ele estende a mão, não é? A destra. Nós estamos juntos, para servir juntos ao Senhor, não é isso? Estamos juntos. Então imagina, Filipe, e o que poderia, nós não sabemos, na verdade sabemos pelo contexto, mas o que poderia ir no coração de Filipe? Um homem que agora bate à sua porta, o apóstolo Paulo que consentira com a morte de seu amigo, colega de ministério. Mas Filipe, quando Paulo vem, Filipe recebe na sua casa, não somente para tomar um cafezinho, não, diz o texto lá que Paulo com os outros missionários, está lá plural, não está falando missionários, mas está plural, aqueles homens que foram pregar na terceira viagem, foram acolhidos por Filipe durante alguns dias. E quando, naquele contexto, vem Ágabo e fala acerca do que haveria de acontecer com o apóstolo Paulo, que Paulo seria aprisionado, nos diz a narrativa do texto, que todos os que estavam ali, inclusive todos aqueles colegas de Paulo, inclusive aqueles que estavam ali nos circunstantes, isso presumimos que Filipe era um deles, que estava na casa dele, falavam com Paulo: não faça isso, não vá para lá, porque você vai ser preso e possivelmente ser morto. Ou seja, Filipe tinha um coração todo cuidadoso com Paulo, meus irmãos, todo cheio de cuidado com outros missionários e com o apóstolo Paulo, embora tudo o que acontecera, aquela história tão amarga relacionada com Estevão, mas o perdão foi dado, não é? Perdão, o Redentor Jesus, que derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado, e a prática da teologia, né? A doutrina prática, e Filipe perdoou Paulo. Tem mais aí, se você ler o texto, vai dizer que Filipe tinha 4 filhas donzelas, 4 jovens filhas. Nós não sabemos quantas outras filhas ele tinha, se é que tinha, nós não sabemos, se tinha homens na família, meninos, não sabemos. Mas o texto destaca 4 jovens donzelas. Ou seja, a vida de Filipe não era muito fácil para cuidar de 4 jovens donzelas, não é? E toda a estrutura da sua casa, e sair para evangelizar, mas ainda assim ele acolhe um monte de gente na sua casa. Cuidado mútuo. O diácono, aquele que pregava, que defendia a fé, aquele que era exemplo para a igreja. Quanto encorajamento Estevão e Filipe deram para a igreja, meus irmãos, imenso encorajamento. O segundo aspecto da grande comissão, meus irmãos, é que nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas há um terceiro, é um tripé. O texto diz, verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois vem aquelas palavras de consolo, de encorajamento para a igreja. Mas Jesus então deu o terceiro aspecto: ensine-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Ou seja, ensine as doutrinas, eduque-os,
leve-os a conhecer. Esse é um trabalho gigantesco. Esse é um trabalho maior do que nós, meus irmãos. Aqueles homens que foram chamados por Jesus Cristo, que recebeu a grande comissão, teriam sobre si o encargo do imenso trabalho de educação cristã, de ensinar doutrina, de ensinar a Escritura, ensinar o Velho Testamento, que é o que eles tinham até então, não é? Para que a igreja conhecesse a Deus. Mas como bem sabemos pela própria Escritura, não é um conhecimento meramente especulativo, teórico, daquele do tipo, olha, quando acabar nós vamos fazer um teste e vamos ver quem é aprovado e quem não é. Vamos ver quem conhece de teologia aqui, né? Vamos fazer um debate aqui sobre o livro de Neemias, de Josué e outros livros, vamos ver quem é craque. Não é bem esse tipo de conhecimento. Ele é muito bom, mas não é esse tipo de conhecimento. O conhecimento aqui é um conhecimento que a pessoa conhece a Deus e tem prazer em Deus, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter nele prazer. Amar Deus, se alegrar em Deus. Então, ao passo que os líderes ensinam, que a igreja ensina o seu povo haverá de ter prazer no Senhor. E perceber como Deus ama o homem, como Deus perdoa, como Ele consola, como Ele nos socorre nos dias difíceis, como Ele nos encoraja quando estamos desencorajados, como Ele ilumina nosso entendimento quando nós não sabemos o que fazer, como a Escritura é rica, como nós estamos a tratar dos insondáveis tesouros de Cristo, usando as palavras, parafraseando o apóstolo Paulo. E então a igreja que conhece o seu Deus se torna forte. Aí você olha para os dois diáconos. Estevão, um homem que conhecia a Escritura, isso não há dúvida, basta ler a defesa dele no capítulo 7. Filipe, de outra sorte, a narrativa do capítulo 21 de Atos nos diz que as 4 filhas donzelas dele eram profetisas. Não é? Já falamos de manhã que isso não significa que elas revelavam o futuro. Não é? O que vai acontecer, olha, não vai para cá porque vai passar um caminhão lá, não é nada disso. O texto lá, a palavra profetiza ali é que elas estudavam, interpretavam a Escritura e falavam, ensinavam a Bíblia. Puxa vida, gente. Quem é que ensinou essas meninas? Eu presumo, não está escrito, mas eu presumo que foi Filipe, a sua esposa. É só uma presunção. O fato é que elas eram profetisas, elas conheciam a Bíblia, eram versadas na Escritura, elas foram educadas na justiça, elas conheciam a palavra. Eu não sei como é que é a igreja aqui, mas quando a gente não tinha cabelo branco, cabelo era preto, existia cabelo, não é? Aí na igreja a gente estudava confissão de fé, estudava catecismo e decorava lá 100 e tais perguntas do catecismo. E passava as horas de vigília da noite, não era comendo pipoca não, meus irmãos. Era para orar, para estudar, para aferir conhecimento da palavra de Deus. E quando íamos na casa uns dos outros, né, adolescentes, jovens, a gente passava lá com aquela empolgação que era esse momento de estar na casa de alguém, de um irmão. A gente passava algumas horas da noite, não é? A falar do conhecimento de Deus. Olha o que diz a palavra aqui, a palavra ali, como isso é bom, como isso nos encoraja. E quando alguém passava por alguma dificuldade na vida, ou perdia um ente querido, era sempre a Escritura que vinha à tona, meus irmãos. Uma igreja educada na palavra. Eu não sei como é que está isto hoje, mas algumas igrejas a situação está delicada, meus irmãos. Está delicada, né? Não há conhecimento. Há muitos crentes assim, é casca de ovo, né? Só que vazio, não tem nada lá dentro. Não tem nada lá. É o cristão de nominal, não é? Fala que é crente, mas não é discípulo. Ele deveria estar na igreja e não está. Olha o problema, meus irmãos. Ele deveria estar a receber cuidado mútuo na igreja e a dar cuidado mútuo, não é? Mas ele não está. Olha o que aconteceu na pandemia, meus irmãos.
Eu tirei um aprendizado para a minha vida nesse contexto e eu peço a Deus que nós tiremos um aprendizado assim ou semelhante a este. A pandemia foi e tem sido um teste para todos nós. Testar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. É compreensível que durante a pandemia, a igreja compulsoriamente deixou de ter tempo de convívio, de cuidado mútuo, presencial. Então a igreja tentou fazer um convívio virtual, um cuidado mútuo virtual. E aí a pandemia se foi. E várias pessoas na igreja acomodaram-se ao conforto do seu sofá. E a facilidade de mudar de pregador, não é? Hoje eu vou ouvir esse, amanhã eu vou ouvir aquele, não é? Cada domingo eu ouvi um. E já não vê o João, a Maria, o Joaquim lá da igreja, já não tem convívio. Alguns irmãos, de fato, não podem vir para a igreja, meus irmãos, o estado doentio e coisas similares. E isso é compreensível. Todavia, uma parcela da igreja, meus irmãos, na atualidade, está acomodada. Ela não pratica mais o cuidado mútuo. Ela deixou de valorizar o convívio da família de Cristo, de estar sentado ali naquele banco que está vazio, ao lado do irmão, da irmã, e de ouvir seus problemas, de orar por ele, orar por ela, socorrê-lo, socorrê-la, ajudá-lo a entender questões de crise. E por causa deste comodismo, a igreja está a sofrer. Então a grande comissão não está a ser praticada. E nesse sentido a igreja peca. E ela mesma sofre. Ela é autora do pecado e ela mesma sofre por causa disso. A igreja precisa de cuidado mútuo, meus irmãos. A igreja precisa de educação cristã. A igreja precisa fazer discípulos. Olha uma igreja sem evangelizar. Que a evangelização, o fim dela, ou o fruto dela é o nascimento, não é? É ver alguém nascer na fé. Um recém-nascido na fé. Não importa a idade, ele nasceu na fé com 80 anos, com 30, com 10. Então a alegria, a gozo. Quando a igreja faz o trabalho de evangelização, discipulado, e vê que agora ao lado existe mais uma pessoa, mais uma família, que não conhecia o Senhor, passou a conhecer, glorifica a Deus, não é? Tem prazer em Deus, não se atemoriza com as más notícias. Mas se a igreja não evangeliza, estas pessoas não estão na igreja. Se a igreja não evangeliza, ela se despreocupa com o estado do ímpio. Ela se torna uma igreja indiferente ao estado, à situação do ímpio. Ela se acomoda. Então, eu sinto isso lá em Portugal, né? Que vem pessoas e depois vão embora, mas vão embora porque vão trabalhar e viver em outro lugar, não é? Mas se a igreja não evangeliza, há pessoas que vão embora, outros que morrem, e a igreja vai diminuindo, não é? Se a igreja, meus irmãos, não tem cuidado mútuo, não se ajuda, não se importa, não ora uns pelos outros, não revela, não demonstra amor, porque amor é mais do que um substantivo, ele é verbo, né? Pratica o amor. Se a igreja não tem cuidado mútuo, não acolhe as pessoas que vêm e os irmãos que estão, uma palavra dura de dizer, mas que reflete da verdade, é que é uma igreja que fica desalmada. Ela não se preocupa com o outro. Ela não se preocupa se ele está bem, se ele está mal, não é? Se ele está a chorar, se ele não está. É uma igreja que parece que não tem alma. Aí por ironia, aí aceita, lá na cidade, ela não tem doutrina, não tem a palavra, mas ela é extremamente acolhedora, cuida dos seus, não é?
Então o crente acaba se tornando presa fácil das seitas e heresias. E a igreja que não educa o seu povo? Basta pensar no que a Escritura diz: o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Ou ao contrário também é verdadeiro, não é? O povo que não conhece o seu Deus, povo fraco. Quem reflete sobre isso é o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, e aquelas espalhadas no contexto. Se nós não crescermos no Senhor, se nós não formos edificados na palavra, se nós não tivermos tempo na igreja e em nossos lares para aprender do Senhor e amá-lo e levar vida piedosa, nós seremos como crianças recém-nascidas, não é? Levadas por um lado e por outro pelos ventos de doutrina. E nós somos fracos, então tudo nos assusta. Qualquer coisa nos assusta, qualquer coisa nos leva para cá e para lá, não sei para onde ir. Lamentavelmente, é o quadro muito comum lá em Portugal. Há pessoas que um dia conheceram o Evangelho, mas elas não têm conhecimento de Deus, são extremamente confusas relativamente à fé. Os filhos não são educados na justiça, na palavra de Deus, então vivem num quadro pior do que os pais, porque eles não tiveram cuidado de ser educados solidamente na palavra. Queira o Senhor, meus irmãos, que nós estejamos muito comprometidos com a grande comissão, encorajados pelo Senhor, sabendo que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, que Ele está conosco, e que o nosso trabalho há de levar pessoas para reconhecer e glorificar a Deus e ter prazer no Senhor. Queira Deus que nos encoraje a cada dia, que nós nos encorajemos mutuamente, que os nossos líderes, os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos diáconos, sejam pessoas que nos encorajem a evangelizar, a discipular, mas que nós mesmos, baseado no ensino da Escritura, sejamos encorajados pela palavra de Cristo, a fazer discípulos, a cuidar-nos uns dos outros, e a educar-nos, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Se assim fizermos, meus irmãos, algo tão simples da palavra, seremos servos obedientes, estaremos a servir do nosso Senhor, cumprindo a sua vontade, e sendo bênção para esse mundo, meus irmãos, sendo luz para esse mundo, e que essa cidade veja muito luz, e que a Praia do Canto continue a ser e irradie ainda mais a luz do Evangelho aqui, e muitos possam vir a conhecer a Deus, a glorificá-lo, a gozar ao Senhor, pelo ministério dessa igreja. Que Deus muito nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.